Boa tarde, galera da enfermagem. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje a nossa aula do dia 20 de maio de 2020 vai ser sobre o sistema digestório. Ela constitui o nosso último conteúdo teórico desse semestre. Bom, então vamos lá. Qual que seria o conceito básico de sistema digestório? É constituído por um conjunto de órgãos que tem como objetivo absorver os alimentos e eliminar as partículas que não são utilizadas pelo nosso organismo. No sistema digestivo, todo alimento que consumimos deve obrigatoriamente passar por um longo processo de transformações físicas e químicas, processo ao qual tem o início desde o momento que colocamos o alimento na boca e termina no intestino grosso, ok? Quais são as principais funções do sistema digestório? Preensão. O que é preensão? É o ato de prender. Então, nós prendemos os alimentos onde? Na boca, inicialmente. Mastigação, quando os nossos dentes fazem o processo mastigatório. Deglutição, quando a gente engole os alimentos, deglute. Digestão, que é o processo de quebra do alimento em menores partículas. Absorção, quando nós absorvemos tudo que há nos alimentos, quer seja coisas nutritivas, boas ou maléficas. E expulsão dos alimentos através das fezes. Qual seria a divisão do canal alimentar, então? Canal alimentar. Canal alimentar significa que é o local, a via de condução dos alimentos. É o canal, é o percurso que o alimento vai passar, né? Então, seria, inicialmente, cavidade bucal, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Então, o alimento, ele entra a partir da cavidade bucal, da nossa boca, percorre todo esse trajeto e vai sair através das fezes pelo ânus. Porém, existem órgãos que fazem parte, que auxiliam, órgãos que são anexos ao sistema digestório. Que exemplo, a língua, os dentes, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Porém, nem todos fazem parte do canal alimentar. O alimento não passa dentro do fígado e nem dentro do pâncreas, ok? São estruturas anexas que fazem parte do sistema digestório. Mas o canal alimentar, o trajeto, o trânsito por onde o alimento vai passar é esse aqui de cima. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, ó. Então, nessa próxima figura aqui, eu tenho o trajeto do canal alimentar, né? Boca, faringe, a faringe fica estreitinha, esôfago, ó, o estômago aqui atrás, né? Só um risco do estômago aqui. O intestino delgado, que é esse mais rosado, o intestino grosso, que é esse um pouco marrom aqui, até sair pelo ânus. Esse aqui é o fígado, né? Que é uma glândula mais volumosa do nosso corpo, tá do lado direito, o estômago tá do lado esquerdo, faz parte também. E aqui eu terei o pâncreas, que está um pouco mais atrás aqui da região do estômago, tá bom? Vamos falar dessas estruturas agora. Boca, então. Nossa boca é o local, a cavidade bucal propriamente dita é o local onde o alimento entra. Essa boca, ela vai receber os alimentos. Existem limites? Existem. Existe a fenda bucal, a rima bucal, né, que é constituída anteriormente pelos lábios. A parte posterior da boca, o final, lá atrás, a parte é a região da faringe, a bucofaringe, a parte bucal da faringe. Então, quando você deglute um alimento, lá atrás, a hora que a gente abre a boca, tem aquela famosa campainha, né, que a gente fala lá, que é a úvula palatina. Lá atrás você vai ter em contato, então o alimento vai descer por onde? Pela faringe, a região da bucofaringe. Lateralmente a boca é delimitada pelas bochechas, superiormente pelos palatos, né, que é o que a gente chama de céu da boca, e inferiormente pelo assoalho da boca. Então, se eu levanto a língua, eu vou ver por baixo da língua que tem a parte inferior, que é os músculos do assoalho da boca. Vestíbulo o vestíbulo da boca, ele é limitado pelos lábios, bochechas, gengiva e dentes. Então, quando você dá um sorriso com os dentes fechados, né, com os dentes cerrados,
aquele sorriso que a gente fala que até tá falso, você vê o vestíbulo da boca. E a cavidade bucal propriamente dita é quando você abre bem os dentes e arregaça bem a boca, arregala bem a boca, que você vê o interior até lá da parte posterior da boca, que é a faringe, né? Então aquela é a cavidade bucal propriamente dita. O vestíbulo, então, da boca é limitado pelos lábios, bochechas, gengivas e dentes. É aquele sorrisinho falso, tá? Quais são as principais funções desse sistema digestório? Mastigação, deglutição, digestão, absorção e excreção, tá bom? Coloquei esse esqueminha aqui para vocês facilitarem para vocês depois. Vamos falar então dos palatos. Os palatos é o que a gente chama de céu da boca. O palato ele é o palato duro e mole. Então, se você percorrer para passar a sua língua no céu da boca, você vai ver que a parte inicial ela é dura, é o palato duro. E lá atrás, já no finalzinho, quase chegando na garganta, nós temos o palato mole, que não tem mais o osso do maxilar para separar, então, tá bom? Qual que é a importância funcional? Faltou um pezinho aqui, ó. Qual que é a importância funcional dos palatos? A importância é separar a cavidade nasal da cavidade bucal. Então, o palato duro e o palato mole, ele serve para separar a cavidade bucal da nasal. Porque se não existisse o nosso céu da boca, os nossos palatos, quando você colocasse o alimento na boca, ele iria passar para a cavidade nasal, possivelmente você iria se sufocar com o alimento, porque ele ia descer pela laringe, poderia ir para a traqueia e ir para os seus pulmões, causando uma possível pneumonia, tá ok? Então, os palatos, eles são os limites deles. Superior é a úvula palatina, que é aquilo que a gente chama de campainha. Lateralmente são os arcos palatoglossos e inferiormente o dorso da língua. Então, vamos ver então os limites do palato. Olha só, aqui eu tenho a úvula palatina, aqui eu já consigo ver, né, a faringe. Então, aqui já é a faringe, o alimento entra pela boca e vai descer lá atrás no primeiro caninho, que é a faringe. Úvula palatina, olha os arcos palatoglossos aqui. E o dorso da língua. Então, aqui a gente tem o céu da boca, ó, o palato duro. E quando fica bem vermelhinho aqui, o palato mole. Tá ok? Próxima estrutura, que órgão anexo do sistema digestório, os dentes. Os dentes são estruturas rígidas, esbranquiçadas, fixas no nosso osso mandibular, parte inferior, e na maxila, parte superior. Principais funções dos dentes no sistema digestório: mastigação. Nós temos dois tipos de dentições. Nós temos a decídua, que são aqueles dentes provisórios, que a gente fica com ele, adquirir ele a partir do 4º, 5º mês de vida, até quando eles começam a cair e serem substituídos pelos dentes permanentes, onde depois nós vamos ter a dentição completa, que são os incisivos, os caninos, os premolares e os molares. Ó, então, os menores são os dentes da frente, né? E os posteriores são os dentes maiores, que tem uma raiz maior, né? O alvéolo e a raiz são maiores. A língua também é um órgão anexo, né? Que faz parte do nosso sistema digestório e tem uma função muito importante para nós. Então, vamos ver, trata-se de um órgão muscular. Então, a língua é um músculo revestido por uma mucosa. Quais são as funções da língua no sistema digestório? Ajudar na mastigação. Por quê? Porque quando você está mastigando, a língua ajuda a misturar os alimentos para facilitar a mastigação pelos dentes. Ela ajuda na deglutição, por quê? Porque ela empurra o alimento para ser engolido. Ela é um órgão gustativo que ajuda na gustação, porque no dorso da língua existem as papilas, os receptores gustativos, que fazem com que a gente sinta ao paladar o sabor dos alimentos. E promove a articulação da palavra. Sendo um músculo, ela recebe o estímulo motor para que eu movimente a língua e faça a formação das palavras, tá bom? A língua, ela estruturalmente, ela tem uma musculatura interna, intrínseca, e uma musculatura externa, extrínseca. Então, no dorso da língua, nós temos os receptores gustativos ou papilas linguais, né?
A língua ela é dividida em lateral direita e esquerda, onde a gente vê o sulco mediano da língua, que é aquele corte central que separa as duas laterais. E o frênulo da língua é a parte inferior da língua, que é fixa, então, no assoalho da boca. Olha só, então esse aqui é o frênulo da língua, a parte inferior, na parte inferior da boca, fixado, para que a gente não engula a língua e ela fique fixa, né? Olha só. No dorso da língua, nós temos então o sulco mediano e temos as papilas gustativas ao longo de toda a nossa língua. Na ponta da língua, né, a gente tem os receptores que fazem com que a gente sinta o sabor doce dos alimentos. Na parte mediana, indo para as laterais, nós temos o sabor ácido e também o azedo. Mais atrás, as papilas gustativas dessa região, então, aqui, são responsáveis pelo sabor salgado. E bem mais lá no finalzinho, na parte posterior, bem atrás, nós temos as papilas gustativas responsáveis pelo sabor amargo dos alimentos, tá bom? Também fazendo parte do sistema digestório, das estruturas anexas, temos as glândulas salivares. Nós temos 3 glândulas salivares importantes, a parótida, a submandibular e a sublingual. Qual que é a função? São responsáveis pela produção de saliva. E a saliva é o quê? A saliva, além dela umidificar, umedecer, fazendo com que o alimento fique mais amolecido, lá nessa saliva contém enzimas que já iniciam o processo de digestão dos alimentos, tá certo? Ó, então aqui nós temos a glândula parótida, a glândula submandibular e a outra glândula que nós temos está aqui, sublingual, tá bom? São as 3 glândulas que temos, salivares. Agora sim nós vamos começar o alimento, então. A gente viu agora estruturas que estão onde?